Boa tarde, pessoal. De novo aqui virado no Jiraya. O terceiro episódio, faço questão de terceiro episódio. Ela ia ser a number one, virou a number three. Dani Marques, direto de Ribeirão, São Paulo, Brasil pro mundo, Vale do Silício. Hoje virado no Jiraya de novo. Eu tenho a honra de receber uma amiga aqui que se tornou amiga, a Dani Marques, uma mulher que eu admiro, a pessoa que eu acompanho. A gente sabe da luta, da carreira dela que ela tá triando. Então você de casa você vai se maravilhar, você de casa vai adorar, entendeu? Vai adorar os conteúdos que nós vamos trazer para vocês aqui. Dani, boa tarde, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber, mulher. Prazer é todo meu, gente. Quando o Jiraya falou assim, quero que você participe de um podcast, eu falei, na hora, vamos arrumar um jeito, vamos dar um jeito, vou estar lá, com certeza. Nós estamos aqui nos bastidores e o pessoal falando, olhando para a câmera nos bastidores. Acabou de sair aqui um pessoal, nós gravamos um outro episódio. Gabriel Martini, um menino músico, ator, o cara um doce. Eu falei, espera que vocês tenham que conhecer uma amiga minha, a Dani Marques. Ela aqui do Garden J. Rossi. Eles falaram, nós estamos morando aí perto, né? Os meninos veio da Argentina, morou nos Estados Unidos. Agora está aqui em Ribeirão Preto, viaja para Bariloche com as equipes de viagem aí, com a formatura. E falou, então nós vamos esperar. E esperaram mesmo. Esperaram. Queriam conhecer a Dani. Então, Dani, de verdade mesmo, a gente vai conversar, contar histórias aqui. Eu tava contando um pouco, né, Otávio? O Otávio tá ali, gente, no anonimato, mas ele participa ativamente comigo. Eu interajo, o pessoal que tá aqui assistindo. Agora não tem ninguém, viu? Não vou dar blefe, não tem ninguém. Mas nós estávamos contando um pouco da história assim, Dani, eu superficialmente. E aí você trouxe e relembrou outros tópicos, né? Mas nós vamos chegar lá, o pessoal vai ficar curioso. Dani, conta pra mim um pouquinho assim, o que você tá fazendo hoje? Você não tá morando mais em Ribeirão Preto, você me falou, você tá em São Paulo. O que você tá fazendo um pouquinho hoje de trabalho? O que a Dani Marques profissional tá fazendo lá em São Paulo pro pessoal ouvir? Boa, hoje atualmente eu faço parte de um projeto do Sebrae, Sebrae São Paulo, então com o objetivo de trabalho com afroempreendedorismo, e a gente vai contextualizar como eu vim parar nesse ecossistema, mas basicamente eu estou como especialista em aceleração, então o meu objetivo é ajudar o Sebrae São Paulo a acelerar 800 startups em 2 anos, de fundadores negros. É o maior Como é que é? 800 startups? startups. É o maior programa de afroempreendedorismo da América Latina. Mas o foco ali tá só em São Paulo, município, o Brasil todo, você tá falando Não, o estado de São Paulo. Só o estado de São Só Paulo. o estado de São Paulo. Mas quando a gente olha para um programa desse tamanho, nessa proporção, esse é o maior. Então, hoje eu estou fazendo a gestão, né, tem a coordenadora e 2 especialistas e uma pessoa especialista em comunidade, então esse é o time, e a gente está ali já colocando para rodar esse projeto que foi feito pelo Sebrae. Eles fizeram testes, entenderam que o projeto era super relevante e a gente está ali na operação do dia a dia para fazer isso acontecer. Com certeza, 800 startups, pessoas envolvidas, pessoas que vão ser desenvolvidas com mentoria da Dani, o Sebrae, que vamos, né, Sistema S, não vou menosprezar, né, só tenho a acrescentar, o Sebrae é maravilhoso. E você falando disso, eu falei semana retrasada contigo, falando com a Patrícia, uma amiga, mulher, negra e empreendedora lá em New Jersey, que é amiga do meu sócio lá na nossa empresa General Brother Service, e ela tá levando para lá, conseguimos o Cafu também para ser padrinho da primeira taça das favelas lá em New Jersey. Caraca, que legal! Aí eu falei assim, ó, eu vou ver quando uma amiga minha vai estar no Vale do Silício, Estados Unidos, Patrícia, quero conectar vocês, então depois eu vou trocar contato de que vocês. Ano que vem tudo. é o ano, né? Ano que vem vai acontecer tudo. Amém, eu tenho certeza disso, eu creio. Dani, e essas 800 startups que você está falando, são de mulher, são só de mulheres ou tem de homens também, tem um pessoal mais novo? Como é que tá isso aí? E só na área de tecnologia, tem alguma outra coisa envolvida além do empreendedorismo ou não? Então, esse programa ele é do Sebrae São Paulo, mas ele é operado ali pela Darwin Startups, que é uma aceleradora de startup, e são para empreendedores negros acima de 18 anos, que são 3 estágios, né? Então, para quem está começando ali, quem tem a ideia e precisa tirar essa ideia do papel. Embrião, a coisa está formatando, pegando fogo. E aí, nesse estágio, tem empreendedores que só tem ideia mesmo, e às vezes nem às vezes está muito mais para um negócio tradicional, mas a gente quer trazer essa ideia de como ele pode usar, essa pessoa empreendedora, ela pode usar
a tecnologia ali para acelerar o negócio. Tem já quem está ali no processo de validação ali do MVP, né? Então, Sim. a pessoa teve a ideia, desenvolveu e ela precisa ir para a rua testar essa ideia. Que é muito importante, a validação, Exato. né? Porque muita gente tem ideia, muita gente... Você sempre quer resolver algum problema, Com certeza. só que muitas vezes você se apaixona pela solução e não pelo problema. E normalmente você tem que ser apaixonado pelo problema, porque a solução ao longo do processo ela pode ir mudando. E tem também o estágio ali do imerso, que já é para quem já está rodando a startup e precisa escalar, ou seja, ela precisa levar essa empresa para outros estágios, né? Então, basicamente são esses 3 estágios e a gente está ali né, desenvolvendo tudo que precisa para que esses empreendedores tenham boas experiências. É isso aí, o Sebrae São Paulo está de parabéns pela excelente aquisição da Dani Marques. E assim, eu sou suspeito para falar, né? Daqui a pouco nós vamos contar um pouco dessa história. Quero mandar um abraço pro pessoal do Supera Park aqui de Ribeirão Preto, né, Dani? O pessoal dos Melhores do Agro ano passado, que você teve aqui na Agri Show. Conheceu o Arnaldo Jardim, né? Um abraço. Um dos melhores deputados. É o 4º ou 5º ano seguido que é o melhor político do Brasil eleito. Você chegou a conhecê-lo lá, né? Junto com o Fábio Pado, agradecer o Fábio e o nosso deputado Arnaldo Jardim. Os Melhores do Agro, ela veio aqui, teve lá no Dom Pedro, teve em eventos, né? Então, o pessoal do Parque Tecnológico, meu amigo Eduardo Viana, o Saito, agradecer o pessoal do Parque Tecnológico e mandar um abraço também pro meu amigo lá da Osvala em Osasco e o Ricardo lá do Parque Tecnológico de Barueri. Tô falando disso porque... Tá articulando. Girar é sempre na articulação. Ô Dani, né, nós temos os cursos, né, Dani? Nós temos os cursos, por isso que é virado no Giraia, né? Mas eu acho muito legal porque eles também têm uma linha jovem de empreendedorismo, de dar oportunidade, acreditar naquilo que é embrião, tem uma dor, traz a solução, dá essa oportunidade. E aí eu vou usar uma frase do nosso prefeito, Duarte, tá? Quando a gente soluciona os problemas do nosso bairro, da nossa cidade, né, Dani? A gente tá ajudando a solucionar os problemas do nosso país e do mundo, né? Você sente quando você tá na ponta lidando com essas pessoas, dando a mentoria, você vê os olhos brilhar, você fala assim também, nossa, essa ideia vai ser massa, vai mudar o mundo. Ou algo que às vezes precisa de um toque, você já criou essa coragem, você chega e falou, peraí, vamos construir, desconstruir, como é que é essa pegada? Sim, tem gente assim que quando vem com a ideia, você fala, caraca, sensacional. Top. Talvez só precisa isso. Só precisa ali entender também, ou validar, ou mexer em algumas coisas, ou dar aquele banho de loja, sabe? A perfumaria. A perfumaria, né? Para que esse negócio decole, assim. Mas eu tenho tido a honra de, nessa jornada conhecer empreendedores fantásticos, assim, a galera que a gente levou, que a gente vai falar sobre isso, a galera que a gente levou pro Vale do Silício, assim, uma galera sensacional. Sensacional, e que o meu foco ali, o meu objetivo é pegar essa galera que tem coisas, histórias e produtos e serviços incríveis e só, tipo, dar o holoforte, assim, sabe? Isso é bacana de você falar, porque foi esse ano 20 pessoas ou no ano passado? Não estão falando? 10 e 10. 10 e 10 ano passado, e esse ano você já foi, já voltou? Já fui e voltei. Caraca, meu. Fomos em abril. Em abril? Aham. Ó, gente, agora ela começou de trás pra frente, mas agora nós vamos envolver, nós vamos fazer um vucu-vucu mesmo aqui, né? Nós vamos falar dos cursos. Essa questão da Dani no Vale do Silício, gente, é um desejo no coração, é um sonho, é ela ter acreditado, ela acreditar e ter corrido atrás. Nós vamos falar um pouquinho agora para vocês aqui como nós nos comunicamos, né, Dani? Que ela estava contando pro pessoal que estava aqui e assim, eu vou dar a bola, eu vou levantar, você corta, né? Está eu, Rotariano, né, a gente que é do social, um amigo em comum, né, falou assim, eu tenho uma amiga, uma parceira que tem um desejo, tem um projeto, ela precisa alcançar uma meta, um valor de ir pro Vale do Silício e tal, não sei o quê. E o que você acha? E quem me conhece sabe que é bem assim mesmo, eu sou bem prático, né? Eu brinco, não é uma frase capacitista, tá, gente? Eu não guardo bengala pra bater em cego. Ou acredito ou não acredito e acabou, né, Dani? Falei, tá, vamos ajudar, o que é? Mas eu nem falei o que é. Eu falei, não, mas vamos ajudar, o que é? Ele falou assim, ela precisa ir pro Vale do Silício, tem que inteirar um dinheiro, tem que fazer isso, mas mais que isso a gente tem que dar notoriedade, visibilidade pra ela, né? Eu falei, então tá bom. Aí começamos já a ligar, pegar material, mandar para as emissoras de rádio, de TV e conversar. Eu falei, não, mas vamos elaborar um projeto, né? Disso aí vamos fazer uma faixa, vamos fazer panfleto, vamos fazer pedágio, vamos fazer as coisas. E aí o resto é com você agora. Agora você pode falar o que você quiser. Gente, assim, eu acho que... Bom,
Não sei não sei da onde exatamente eu começo. Não sei se eu começo falando da onde eu sou e tudo mais. Fica à vontade, porque eu ia perguntar um negócio, mas é que não foi de trás pra frente. Eu vou fazer aqui o nosso quadro, que é você é filho de quem e de onde você veio, porque é um mineiro entrevistando. Sim. Eu sou do censo do IBGE, eu tenho que te perguntar isso, entendeu? Entendi. Mineiro é assim, aí eu vou te perguntar. Então eu vou começar e você pincela, vai. Fala de onde você veio, não tem problema. Eu sou nascida e criada aqui em Ribeirão Preto, eu sou do João Rossi. E eu gosto sempre de falar que eu sou cria de política pública, assim. Eu cresci no João Rossi e durante um período se tornou um bairro extremamente violento. E hoje, né, a gente trabalhando no mundo, no ecossistema, a gente fala que fala muito sobre estratégia. E aí ninguém olha, tudo que vocês forem ver, que tem que ter uma estratégia. E a gente não olha também essa estratégia por outros ângulos. Eu falo que meus pais são os maiores estrategistas que eu conheço. Com certeza. Então, durante esse período da minha infância, eles falavam muito que a gente precisava estudar, que era o estudo que ia que ia fazer com que a nossa vida se movimentasse. E eles falavam muito também que a gente precisava ter sempre... Minha mãe usa e até hoje ainda essa frase, que a gente precisa... Que mente vazia é a oficina do diabo. Então ela fazia com que a gente estivesse o tempo todo ocupado pra gente não pensar em outra coisa a não ser estudar e fazer alguma atividade que traria ali pra gente, obviamente... Consequências diferentes, né? Exato. Boas consequências, assim. Então, durante a minha infância, no João Rossi, a gente saía muito dali, né? E eu tava recentemente lembrando disso, que minha mãe fazia Acho que o primeiro ponto que eu tava falando é a questão do acesso à cidade, né? Como eu tive aqui com o pessoal. Esse acesso e o primeiro contato com o empreendedorismo, né? Então, quem já andou pelo João Rossi sabe que muito dos negócios, né, empreendimentos do João Rossi era em trailer, ou às vezes ainda tem bastante, né, Dani? Ainda tem bastante, ou até na casa da própria pessoa. Então, quantas vezes eu já fui em salão de cabeleireiro fazer trança ou cortar cabelo dentro da casa da pessoa? Borracheiro ali, mercearia, o borracheiro era também ali no prédio. E a gente tinha muitos trailers, né? Mercearia, padaria, pizzaria, bar... cabeleireiro, quem já não cortou o cabelo no Eduardinho ali, todo mundo... Falamos dele agora, né? Eduardo e Aline, um abraço pra vocês. Todo mundo acho que já passou pela barbearia do Eduardinho. Então, isso foi os primeiros contatos que eu tive com pessoas empreendedoras, porém, não era atribuído esse nome a essas pessoas, né? Empreendedores, empresários e tudo mais, mas é uma galera que sempre movimentou. E como a gente morava no João Rossi, o João Rossi ficava sempre muito afastado. Tinha um shopping, que eu até hoje não entendo como esse shopping veio parar ali, mas tinha um shopping e mais nada. Mais nada. Tá falando do Ribeirão Shopping, viu, gente? Shopping. E aí tinha esse shopping, mais nada, o resto era tudo mato. E aí a gente até criou o hábito de falar assim, cara, vamos na cidade. Vamos na cidade? Porque era tudo muito longe, assim. Pra você chegar na cidade, você passava por mato, canavial, não sei o quê, era tudo. Faixa de Gaza, território hostil, né, Dani? Era uma luta pra você chegar, por exemplo, no centro da cidade, que é o que a gente considerava cidade. E aí, ao longo dos anos, conforme a cidade veio se desenvolvendo, minha mãe trazia muita gente aqui na Praça das Mães. Que aí já tinha isso, que é perto do shopping, tinha uns casarão. Exato. E ela tinha uma dinâmica que era muito interessante, que quando eu me pergunto onde eu aprendi a sonhar, eu acredito que foi nessas movimentações que ela foi fazendo. Ela olhava e falava assim, escolhe a casa de vocês, onde vocês vão morar? Olha só que bacana. E aí eu falava, essa é minha casa. Aí meu irmão escolhia a casa do lado, a casa dela era outra. Aí ela, e qual carro? Aí a gente escolhia qual carro que a gente teria. Olha só que... Então, até hoje, assim, eu passo e falo, ó, minha casa ali. Porque ainda tem, tá porque ali, a casa tá lá e, enfim, né, muita coisa mudou, mas... a Praça das Mães tem uma estátua lá, ainda tem? Deve tem. ser aí ou não? Tinha. Ela Não, ela é simbólica. Ela veio depois, mas ela tinha alguns brinquedos ali. Então, minha mãe trazia muito a gente pra brincar ali, brincar no parque, que eu nem sei, é o Biage? Não é o Biage. É o da Câmara Maurílio Biage, né? Lá o Carlos Raia, lá no Não, Botânico. o daqui, perto do shopping. O aqui perto do shopping é das Artes. Mudou, é porque não era esse nome antes. Das Artes. E aí a gente morava no João Rossi, mas a gente saía muito pra brincar e conhecer outros lugares. Então as atividades que tinha no shopping, também no Ribeirão Shopping, minha mãe levava todas. Minha mãe sempre cuidou. Muito ativo. Minha mãe sempre cuidou de criança. Então tinha um boneco, eu lembro que do Deco lá, o boneco do Ribeirão Shopping. Então a gente vinha no teatro, a gente ia no cinema. As atrações fazia sazonais dos meses, principalmente de férias, assim. Era. Então eu vivia no João Rossi, só que minha mãe sempre fazia esse movimento de trazer a gente para que a gente tivesse realmente acesso à cidade.
E isso fez toda a diferença. E em paralelo a isso, participei de programas de incentivar o esporte. Parte social, você falou que participou ativamente, Participei ativamente, eu fiz esporte na Cava do Bosque, fiz natação. Teve uma época que eles queriam me transferir aqui pra Unip, aí meus pais não tinham condição financeira, então foi aí que eu parei de fazer, porque faltou investimento, né? E a minha família não tinha como marcar o custo de ser, mas assim, de né? ser pra quem atleta. Tá na batalha, né? Exato. E fazer uma pergunta que não quer calar. Como é que é o nome da sua mãe? Rosimeire. Dona Rosimeire, ó, tá de parabéns. Eu conheço ela e conheço sua outra filha. Você falou do seu irmão, seu irmão eu não conheço. Mas conheço a sua outra filha, que eu já fui uma vez levar ela e buscar lá no Garden J. Rossi, ok? Ali perto do Garden Maria. E aí agradecer então a senhora, parabéns pelo trabalho, viu? Tenho certeza que já está colhendo frutos, vai colher muita coisa boa. E aí, essa parte lúdica tem que ter, né? E é uma parte que a gente fala aqui do nosso cronograma, Dani, você já tocou no assunto, que eu ia falar, né? Da família, como essa base que te foi de trampolim e funcionou. Só de você já ter contado essa história, falar da tua mãe, a gente já nota um pouco da raiz, né? Dessa força que vocês mulheres têm. Porque tem um exemplo, né? Eu falei para os meninos aqui e para o Kleber, outro amigo, né? Que quem sai aos iguais não degenera. A sua mãe é a sua principal motivação e inspiração, Dani? Com certeza. Meus pais, assim, porque meu pai também tem seu pai também. A paternidade eu vou entrar aí também, viu? Mas, sim, minha mãe, com certeza. Com certeza, assim. É a fonte de inspiração, também a pessoa que eu luto, assim, pra que veja grandes frutos. Quando eu ganhei um prêmio, a gente pode falar sobre isso. E eu fiz questão de falar. Quer? Prêmio? 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 Qual que é o prêmio? Eu ganhei um prêmio. Eu ganhei alguns já, agora. Alguns? Ai, meu Deus. Mas esse foi Desumilde. Mas esse foi da Geração Glamour, né? Eles fazem um evento pra premiar mulheres que estão fazendo a diferença. E aí eu ganhei na categoria de tecnologia. E quando veio o convite, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso que meus pais estejam lá. Que massa! Eu preciso que meus pais vejam isso, assim. Ai, e eu acho que foi interessante, importante, que quando a gente chegou no hotel onde seria o evento, meu pai olhou e falou, você faz o quê mesmo? Sabe? Porque eu tenho aquelas... você perguntou pra mim, seu pai, tá vendo? Toma. Porque a gente tem aquelas profissões onde é muito difícil explicar pras pessoas. Até falar. Até explicar já foi, então... E pra mim é muito importante que eles vejam, assim, porque tudo, que nem eu falo, eles foram os maiores continuam sendo os maiores estrategistas. Eu acho que... E o nome do seu pai? Sebastião. Sebastião. O nome do meu tio também, Sebastião. Aquele abraço, bebê. O senhor é foda, hein? Então, falar deles é muito importante, falar da minha família também, porque é isso, assim, eu tive o privilégio e o prazer de ter boas referências, mas eu sei que não é assim com todo mundo. E eu acho que a gente precisa se cercar cada vez mais de pessoas sendo boas influências e também de sonhos, né? Porque eu falo que sonho tem que ser tipo política pública. As pessoas têm que acessar. Tem que acessar. E hoje em dia a gente tá perdendo essa habilidade de sonhar, assim. E eu sempre fui muito sonhadora. E porque é isso, eu tenho pais que sempre... Culpa do seu pai e da sua mãe. Que também são, Vocês assim. são culpados. Então eu sonho muito. E eu acredito que realmente o que me trouxe até aqui foram esses sonhos. Aqueles sonhos que as pessoas olhavam e falavam assim, coitada, essa daí... Tem coisa que às vezes, vamos ser sinceros, né, Dani? Talvez tem coisa que nem às vezes a gente, em algum determinado momento, a gente acredita, né? Mas tem algo que impulsiona. E não sei você, né? Eu como mineiro, gerar um abraço pra minha mãe, Dona Lazinha, faz aniversário amanhã, mãe. Te amo, já te disse 1000 vezes nasceria de ti se tivesse o privilégio de Deus de ser seu filho e poder te chamar de mãe. E eu nunca quis decepcionar minha mãe. Meu caso de paternidade é a parte, mas nunca quis decepcionar minha mãe. Sempre quis trazer alegria pra minha mãe, né? Sim. E eu vejo isso em você. E o seu Tião, a gente sempre fala aqui de paternidade. A questão de paternidade, você ter essa segurança, que você passa essa firmeza na voz, convicção, o sorriso, porque eu nunca vi a Dani sem um sorriso, sem esse ar dela, viu, Otávio? É de verdade, né? Porque ela tá aqui na frente, não tem que ficar rasgando seda pros outros. Então essa força, essa convicção, porque eu sou assim, procuro ser com as minhas filhas, né? A gente tem que dar a segurança, a gente que vai que eu tô aqui, vai pra cima, entendeu? Porque mãe é outra conversa, né? Uhum. Seu pai, o seu Tião é isso, ele que passou essa garra, essa força que você tem desse veneno aí? Com certeza, meu pai, ele é super importante e eu sempre falo que essa parte minha de uma pessoa inconformada, ela vem muito do meu pai, né? Porque meu pai sempre... meu pai, ele não conseguiu concluir os estudos. Não. E ainda assim, eu considero ele uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço.
na verdade. E, tipo, meu pai, se você perguntar o que tá acontecendo no mundo, se você me perguntar, às vezes, sei lá, algumas coisas, do nada você faz uma pergunta, sei lá, eu não sei responder. Meu pai responde, assim. Olha só. Vou mandar ele no Quem Quer Ser um Milionário, pelo amor de Deus. Eu preciso. Racha essa comissão aí, esse trem, se for relacionado à política, relações internacionais, eu falo que ele é o maior internacionalista que eu conheço. Vou mandar um recado aqui, então, ô seu Sebastião, ô Luciano Huck, Quem Quer Ser um Milionário, aí o pessoal da CEMED que patrocina, seu Sebastião de Ribeirão Preto, ele ainda tá no JJ Ross ou não? Não. Não tá mais no JJ Ross, mas tá aqui em Ribeirão Preto, seu Sebastião. Então vamos fazer a campanha Sebastião no Jogo do Milhão lá. Quem quer ser um milionário? Eu acho, assim. Então, por exemplo, eu chego em casa, tá meu pai, ele sabe todo o cenário geopolítico. Conversa, tem conteúdo, né? E a vida toda, assim, meu pai, às vezes a gente tava em casa, meu pai colocava o rádio. Aí ele tava o tempo todo. Ele ia pra sala, ele levava o rádio. Ele voltava pra cozinha, ele tava atrás do rádio. Hoje em dia é TV, assim. E redes sociais também, mas ele é uma pessoa muito bem informada. Ele é antenado, né? Ele é completamente antenado, assim. Então, quando eu chego, às vezes eu ligo pro meu pai e a gente começa. Porque aqui tá acontecendo isso. Quando eu tava viajando, como que estão as eleições aí? Como que tá não sei o quê? Olha então, só que legal. É sempre umas perguntas que, enfim, ele sempre viu na TV, mas como eu fui pra lá, ele pode perguntar, assim. Então, vem com certeza. Impossível, né? E eu assistia muito a TV com meu pai, então quando eu via as coisas acontecendo, eu ficava muito indignada. E vocês debatiam ali uma notícia, um negócio, aquilo, você debatia, eu não acho isso, eu não acho aquilo, não. Sim, eu faço inclusive tem coisas que a gente não concorda. E tá tudo certo. E tá tudo certo, assim. Tá tudo Concorda certo. discordando e discorda concordando, é isso, Dani? Exato, e tá tudo certo, assim. Então eu trago a minha visão, ele traz a visão dele, e é isso, assim. A gente tenta entrar num consenso. E eu não sei se você sente isso dos seus pais, né? Eu transformei esse olhar e percebi isso, viu, Otávio? Otávio é pai de 2 meninos também. Eu tenho a Maria Rita e a Maria Luísa. Nós somos os seres menos egoístas com os nossos filhos. A gente quer que nossos filhos realmente sejam 200% melhor do que nós somos, né, Dani? Você nota isso na Dona Rosemary e do seu Sebastião ou não? Com certeza, assim. Tipo, eu falo que são meus maiores fãs. E essa semana eu dei uma palestra em São Paulo, num seminário de inteligência artificial, e eu mandei o link. E aí minha mãe assistiu. E aí ela comentou, nossa, olha que legal. E tipo assim, minha mãe não entende nada de inteligência artificial. Inclusive, ela até assiste umas novelas e às vezes eu falo, mãe, para com isso. Para de novela. Mas, olha, eu sei o nome de todos os artistas e hora de bater o papo, o nosso brainstorm, o Toró de Parpite Mineiro, era eu com a minha mãe. A gente assistindo as nossas novelas e conversando, era o nosso momento de qualidade ali, de terapia. Sim, não, e ela tá. Outro dia eu olhei e falei, não acredito que você tá aí. Eu tô falando sobre a parte crítica da inteligência artificial e você tá assistindo novela de inteligência artificial. Pô, mas faz parte. É ótimo, aí é um processo, mas assim, pra mim, com certeza, assim, todas as vezes, matéria, e eles espalham pra família, e não só meus pais, mas também meus tios. Vocês compartilham as ideias, das informações, atualidade. E você faz isso com a sua irmã? A sua irmã é mais nova, Sim, né? Ela é a caçula, a sua irmã? Ela é a caçula. Minha irmã veio, a gente tem 14 anos de diferença. E a sua irmã, como é que é o nome dela? Maitê. Ô, Maitê. Nossa, Maitê desumilde. E a Maitê tá fazendo o quê? Ela faz o quê? Tá seguindo seus caminhos ou não? Sim, ela terminou a escola agora, aí ela tá prestando vestibular, tá fazendo cursinho. E ela fez parte também da Fundete, agora ela tá no processo aí Fundete gente, quem não sabe, é um dos melhores aprendizes do programa da prefeitura, não é isso, Dani? Exato, ela foi menor aprendiz e agora ela tá aí pra se inserir no mercado, mas ela acabou de finalizar a escola, passou no vestibular, só que é isso, não era o curso que ela queria, então ela preferiu voltar pro cursinho. Sei. E eu achei ótimo, porque sem pressão, né, Dani? a minha irmã, ela tá tendo uma oportunidade que foi muito diferente da minha, né? E eu acho que é sempre sobre isso. Alguns levam porrada para que outros possam caminhar. Então, durante o meu processo ali de me fazer o cursinho, de me inserir ali na universidade, eu tinha que trabalhar, assim. Pra eu conseguir entrar na universidade, tinha que conciliar e acabou. Não tinha escolha. Jeito, né? E minha irmã, ela tá podendo escolher, do tipo, não passou em ciências sociais, mas ela quer fazer psicologia. Ela passou na UFMG. Começa por aí, né? Eu fiz... O FMG, desumilde, hein, Maitê? Desumilde. E aí ela passou na UFMG e não era o curso que ela queria. Ela falou que era psicologia, então ela tá estudando pra fazer psicologia. Legal, e o que é importante, porque no meu eu fui tipo... O que eu posso fazer agora? Eu preciso entrar na universidade, né? Então eu fui só... E você já concluiu a sua? Já concluiu? Eu fiz, entrei no mestrado, aí eu tranquei o mestrado porque eu entendi que eu queria fazer MBA.
Então, E tá tudo certo, né? Hoje você tem uma outra mentalidade. não, agora eu falei que eu só volto pra universidade quando eu entrar em Stanford. Eu quero fazer E a Stanford. formação... Nossa, peraí, de novo. Repeat, please. Repeat, please. Eu quero estudar em Stanford. Nossa, não sei nem falar essa. Stanford. Ó, Stanford. Que isso, hein? E qual que foi o curso que você terminou? Eu fiz administração aqui Administração. na UNAERP Na UNAERP. e passei no mestrado em Direito na UNB, só que aí eu não quis dar continuidade. Até porque a vida tá te levando pra outras coisas, pra outros lados, E porque né? também eu acho que o mestrado acadêmico, ele é muito pra quem quer seguir a academia. E eu tô muito no Concordo, mercado. Eu tenho que acho. fazer algo que vá realmente me levar pra onde eu quero, Ah, sabe? O você MBA. você tem que seguir o fluxo. E ir pra Stanford, tem que seguir o fluxo. Porque Sim. às vezes, realmente onde a gente tá, a pressão hoje no jovem, as coisas já terminam o colegial, já tem que fazer, já não tem que sei o quê. A minha conversa com a Margarida, eu falei, Margarida, você quer ficar um ano, se encontrar? E hoje eu vou falar de novo disso aqui no terceiro programa, terceiro episódio. Hoje teve a feira de profissões no Colégio Ângulo, ela ia fazer 3, 4, ela quer fazer relações internacionais, quer fazer jornalismo, comunicação. Eu falei, filha, isso aí, vai pra cima. Ela fala fluente em inglês, mas ela falou, pai, eu quero mais a escrita. Fluente, ela... E me mata de orgulho. Fomos pra Itália viajando no avião e no trem. Sentamos de pessoas que falavam espanhol, inglês e italiano, e ela desenrolou com o Stefans, te amo, Bambino, bate, baby. Ela desenrolou, conversou, e eu falei, ó, eu sou foda, hein? Minha filha tá desenroleixo aqui, né? Então, a gente tem que incentivar naquilo que são bons e, opa, peraí, flexibilidade. Hoje eu penso uma coisa, amanhã outra, eu não quero agora no curso, vou dar um tempinho, vou fazer isso, porque eu falei, eu prefiro que ela, um stand-by, né, Dani? E ela não entrar em algo que ela vai fazer 4, 5 anos e depois descobrir que não é aquilo, né, Dani? E acontece não faz sentido? Acontece muito. Eu acho que existe quando a gente termina o ensino médio, por exemplo, eu fui fazer administração, porque eu acho importante falar da importância da minha madrinha, porque morando no João Rossi, eu tenho uma madrinha que ela é médica, então ela sempre vinha visitar a gente e levava a gente pra dar passeios, por isso que eu falo que a importância de ter boas referências. Com certeza. E aí minha madrinha, toda vez que ela vinha visitar a gente, que ela vinha tipo uma vez no ano, assim, ou 2 vezes, porque Ela é de Ribeirão, de fora? Não, ela é de Batatais, estudou na USP, fez medicina, e aí depois ela foi morar fora. Ela foi fazer, acho que doutorado fora. Que legal. E aí ela sempre viajava pra muitos lugares e ela sempre voltava com algum presente. Presente e histórias, né? Exato, e várias histórias. Minha madrinha ama viajar, assim, tanto que eu falo... Uma pessoa que gosta de viajar. Olha aqui, ó, que eu gosto de ter na nossa mesa aqui. Travel. Amei, que fofo. E aí ela sempre... Então esse lado também de gostar de querer conhecer o mundo vem muito dela, porque minha madrinha, ela trazia uns presentes que era muito diferente. Uma vez ela trouxe uma toalha desse tamanhozinho, aí você colocava debaixo da água, ela virava uma toalhinha. Eu já vi esse trio. Isso daí, aí ela trazia uns presentes e eu ficava assim, cara, eu quero ser igual ela, assim. Que legal. Qual a especialidade dela, de medicina? Hoje em dia ela tá, eu acho que é hematologista, se eu não me engano. As doenças ligadas ao reumatismo e ao sangue, né? Isso, e aí eu olhava e falava assim, eu quero ser igual ela. Porque ela vivia e contava umas histórias muito diferentes da realidade. No Mundo Fantástico de Bob, você viaja ali naquilo, Exato, né? e aí eu falava, eu quero ser igual ela. Aí eu falava, bom, ela é médica, então vou ser médica. Então eu cresci falando que ia ser médica. Boas referências demais, hein? E ainda conectava com o que eu via de injustiça, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou muito revoltada com o fato das pessoas não terem acesso ao básico, sabe? É verdade. E aí, quando eu olhava pra essas referências, assim, meu pai assistindo o jornal e vendo ali várias notícias, eu indignada com aquilo, minha madrinha sendo médica, então eu achava que a forma que eu ia salvar o mundo era fazendo medicina. Então eu eu cheguei a prestar vestibular para fazer medicina, só que é isso, eu estudei a vida toda em escola pública, eu tive um gap educacional muito grande, eu tive o atravessamento do racismo que foi muito forte na minha infância. Defasagem, tudo. A gente retrocede muito na educação, né, Dani? Exato, e aí eu tava muito atrás dos outros alunos no sentido de acesso mesmo, né? Porque essa defasagem que eu tive, inclusive, desse atravessamento do racismo, fez com que eu saísse de uma escola de João Rossi e fosse para uma escola mais avançada, mas foi isso, assim, eu sofri um caso de racismo e a diretora achou que seria melhor eu mudar de escola. Então eu mudei de escola. Não resolveu o problema, aquelas pessoas... Não resolveu o problema. Era tipo como se eu sofri o racismo e eu era... Presta atenção, viu, gente, nisso aqui. Nós não estamos falando de um tempão atrás, não. Nós estamos falando... De uns anos atrás. Uns anos atrás, né, Dani? Isso, né?
Mas essa mudança também, embora a pessoa não resolveu, que acho que elas acham que é mais fácil, Exato. resolveu, te impulsionou e você falou assim, meu, agora... Eu fui pra uma escola mais avançada. Eu saí do CMEI, na verdade, não diria avançada, mas estruturada. A estrutura. E aí eu saí de uma escola muito fraca e fui pra uma escola forte, assim, tipo, mais estruturada. O que foi bom, porque também eu tive uma base boa, só que também em termos de defasagem eu tava muito atrás dos outros alunos quando eu mudei de escola. Você teve que correr, hein, E aí eu... Correr atrás do seu, hein? E aí, então, e eu acho que isso também foi foda na minha infância, porque é isso, eu sentia que eu tava sempre atrás dos outros alunos, porque eu tinha que correr muito. Então, Com certeza, eu tinha que estudar. Já tem a parada, tipo, sou uma mulher negra, eu tenho que correr, fazer 2 vezes melhor. Quando você ainda tá realmente atrasada, você tem que fazer muito mais, assim. Então, eu sempre fui muito estudiosa. Eu fui dar uma palestra agora na Feira do Livro, que eu falo da importância do livro, do conhecimento, dos estudos na minha vida. Eu sempre gostei muito de ler, mas é porque eu realmente tinha que ler, eu tinha que fazer, então eu tive... Tinha que fazer por onde? Correr atrás, E aí, né, só que essa somatória, quando eu cheguei no processo ali de prestar vestibular, me prejudicou. Porque eu tava, pra medicina, eu tava com uma educação muito defasada, né? Porque quando você chega em ensino médio, não tem professor na falta, escola, reposição, aí aquela... Aí é greve, aí é tudo, assim. Então é uma somatória. Então eu olhei e falei, putz, não vai dar pra fazer medicina. E aí junta com essa pressão que você tem de ver as outras pessoas entrando e você ficando. No seu redor parece que a vida parou, dos outros vai, a gente não é verdade? Pra medicina, eu acho que eu teria que ficar pelo menos uns 3 anos só estudando. Cursinho específico pra poder passar, né? Específico pra poder passar. E tem isso, eu já não tinha dinheiro. Aí os cursinhos que eu fiz, foi um professor que criou um projeto social na escola e ele tirava o tempo dele pós-turno da escola pra ensinar os alunos, se dedicar aos alunos. Exato. Extracurricular, né? Teve 2 cursinhos que eu fiz parte e isso foi de iniciativa dos professores entendendo que a gente tinha um problema muito grande. Então eu acho que também boas referências, professores... Tem professor... mestres que exato, inspiram, professores, né? Mesmo, porque tem alguns professores tem muitos. Fala aí, Dani. Tem alguns professores que misericórdia, mas tem outros que realmente investem. Então, o professor Luiz, que, juntou, o professor Luiz, ele dava aula no CMEI, mas ele também dava aula em escola particular. Então, ele pegou os professores das escolas particulares e levava pra dentro do CMEI pra dar aula pra gente. Olha só, essa troca, essa experiência. Desde o primeiro ano da escola, do primeiro ano do fundamental, a gente tinha um extra. Então, por exemplo, a primeira vez que eu li livro, por exemplo, como Vidas Secas, foi com eles todo final de semana. Cai vestibular, vira e mexe. Dom Casmurro, todos esses livros, eles pegavam na nossa mão Vem cá. E ajudava a gente a ler, porque aí são livros mais difíceis. Principalmente quando você tem uma defasagem ali. E é bom você falar disso porque, gente, mais uma vez, eu que tenho uma filha estudiosa, a gente rala para dar melhor para os filhos. O Gabriel estava aqui agora há pouco, semana passada o Kleber. É pelo estudo, é pela escola, viu, Dani? Não por isso, só por causa dos livros, ela trouxe o Kindle dela. O caminho é esse, do estudo, da persistência, de pessoas incentivando e de mestres. Vai para os mestres esse recado dos professores. A minha filha assistiu... Não desistir, né? Não desistir dos alunos. Assistimos esses dias e dediquei para ela, ela assistiu e adorou Sociedade dos Poetas Mortos. Ela falou, nossa, pai, que coisa linda. Os mestres que inspiram, os professores que motivam de verdade. Parabéns para vocês por não desistir. Tomo com uma pessoa hoje aqui que seria estatística e tá fora da curva. Mas, Dani, vamos falar agora, vamos retomar nesse trem aí. De onde você veio, você é filho de quem, para onde você vai? E agora, desumildade. Foi pro Vale do Silício já pela segunda ou terceira? A primeira sozinha, depois 10 e 10 ou não? Não, foi 2 vezes? Ano passado eu fiquei lá 4 meses. Acho que já foi umas 5, 6 vezes. Umas 5, 6 vezes pro Vale do Silício. Então, gente, ó, daquele sonho embrião, daquele desejo, de todo o processo que ela tá falando assim, desde racismo, injustiça e de falta de educação, um monte de coisa, porque eu vou deixar um registro aí para as autoridades, viu? Brasil é o país mais novo, mais antigo. Essa tal de retroagir, entendeu? A gente... a educação até errando até no termo, viu, Dani? A descontinuidade da educação no país. Dá 10 passos para frente, muda um gestor, alguém, a bandeira, 20 para trás. Tá certo, não tá? Gente, vamos parar com isso. Já em pandemia, as crianças, todo mundo ficou 1 ano e meio, 2 parados aí. Vamos parar com isso. Vamos investir em educação. Olha aqui o resultado. Contínuo. Ô, Dani, então, vamos lá. E aí, você conheceu, nós fizemos campanha, você foi, deu certo, você ir pro trem, pro Vale do Silício. Aí, que realização, o que você encontrou lá? Meu, fala pra nós, divide essa experiência. Agora não guarda só pra você, não.
Boa. Solta o link. Eu acho importante voltar alguns pontos atrás, assim, alguns passos atrás e contar as histórias. Mas eu comecei a pesquisar sobre afroempreendedorismo durante a faculdade porque eu não me conectava com nada dos temas lá, porque era muito distante da minha realidade, né? Eu saía da periferia, ia para a universidade, chegava lá, os professores falavam de você quer abrir um negócio, arruma um investidor, ele vai colocar... Investidor anjo e tal, esses termos, ele vai colocar 10, 20 mil, e era a realidade dos alunos da minha sala, assim. Muitos deles conseguiam investimento com os pais. Eu olhava e falava assim, mas como que eu vou fazer isso acontecer, sabe? Sendo que eu não tinha como ter esse capital inicial vindo, por exemplo, da minha família. E tudo era muito distante. Eu falava, velho, isso aqui não faz... E a sensação de que não fazia sentido também, porque também quando eu olhava pro mercado, Ribeirão, não sei como tá hoje, mas tinha muito também aquela história de quem indica. E eu não tinha os contatos das pessoas que indicavam para entrar no mercado de trabalho, assim. E aí eu ficava assim, o que eu vou fazer? Eu tô aqui nesse curso, mas o que eu vou fazer, pra onde eu vou? E na época eu trabalhava em call center, então passei por vários call centers aqui de Ribeirão. Telefônica, Embratel? Embratel, depois fui pro São Francisco, mas fiquei anos, assim, trabalhando em call center. Então, e eu acho que o importante de você saber sua história e valorizar, e até as dores, né? Os tombos que a gente leva, porque também você consegue entender como isso vai te fortalecer, né? No processo, você tá sendo forjado, nessa construção de carreira, né? Porque todo mundo fala carreira como se fosse linear. Tipo, eu entrei na empresa, fui crescendo, virei CEO e não, ela é tipo... Você vai e volta várias vezes, né? Sim, então, sim, é o ioiô mesmo. Então, enfim, pesquisava sobre afroempreendedorismo, fiz algumas movimentações aqui com a galera de Ribeirão, a gente criou algumas festas que ficaram famosas, e a galera sempre... A gente tinha uma feira de empreendedores negros e a galera sempre com muitas demandas de como crescer o negócio e tudo mais. Expandir, desenvolver, tudo, né? E a universidade, o meu maior questionamento com a universidade é o quanto ela não conversa com a sociedade de modo geral, sabe? A galera parece que senta num trono. Mesmo hoje em dia, a galera, tipo, não querendo ir pra universidade, tem uma galera que senta num trono ali, eles não querem descer, eles não querem conversar. Com certeza. Tipo, aquele conhecimento que tá dentro da universidade precisa voltar, sabe? E eu acho que isso, com acesso a políticas públicas, aconteceu muito. A galera preta, periférica, galera pobre, que entrou nas universidades, começou a retornar esse conhecimento para dentro das comunidades. Sim, isso é bom. Trazer para onde a origem deles, outras pessoas, e falar, essa realidade não é só essa daí, não. Tem essa daqui. Isso faz parte do desenvolvimento, porque se eu volto para minha comunidade e ensino a galera, por exemplo, a fazer gestão do dinheiro, isso a gente está falando de desenvolvimento econômico no final da ponta. Com certeza, lógico. Porque se essa galera consegue prosperar, se organizar financeiramente, consegue contratar mais gente, a gente está falando de mais trabalho, mais postos de trabalho, mais dinheiro circulando, sabe? Mais desenvolvimento econômico. E é isso que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, eu comecei a tentar achar um tema, achei sobre afroempreendedorismo, entrei para o núcleo de empreendedores da USP, e aí com o núcleo eu conheci esse ecossistema de startup, empresas... Aí a coisa, você falou, peraí, agora me localizei, agora me conectei. Exato, achei um tema que me interessa. E aí, com isso, eu fui trabalhar na minha primeira startup, grande startup, né? Fui trabalhar no Quinto Andar, e aí o que eu falo de você... O Quinto Andar, quem não conhece, ela vai falar, pode falar, que não tem problema não, Dani. O Quinto Andar é tipo Airbnb, imóveis, imobiliária, começou como uma imobiliária online, e aí hoje em dia eles facilitam o acesso, o seu processo de alugar um imóvel. E aí eu entrei pro Quinto Andar, o Quinto Andar tinha acabado de se tornar uma grande empresa de tecnologia, né? Arrecadado ali seu primeiro $1 bilhão. Mas que eu ia te perguntar, não quer calar, né? A Quinto Andar é no Quinto Andar mesmo? É no prédio ou não? O pior que eu não lembro, mas não, eu acho que o prédio tinha Quinto Andar, 5 andares, por exemplo. A pergunta é essa, e eles viraram um unicórnio ou não? Sim, eles se tornaram um unicórnio em 2019, e eu entro nessa leva pra trabalhar na parte de atendimento do Quinto Andar. E as experiências, só que eu falo que era um atendimento mais gourmet, assim, porque eu tinha mais gourmetizado. Nossa, eu tinha uns benefícios que, tipo, eu acho que estando aqui em Ribeirão num cargo não teria. Legal, assim, eu não teria. Então era um atendimento mais gourmet e realmente a gente tinha esse foco de fazer com que a experiência da pessoa ali, tanto do proprietário, do inquilino, ela fosse realmente legal.
E aí eu tô dentro do ecossistema, né? Começo a ali... nadando com tubarão no peixe, né? Ecossistema, a coisa tá indo. Eis que vem a pandemia. E aí a pandemia muda muita coisa, no sentido de que o Quinto Andar, por exemplo, foi uma empresa que expandiu muito durante a pandemia, porque as pessoas não podiam sair para visitar imóvel, e ele oferecia essa flexibilidade de você alugar um imóvel, tipo, fazendo visita online. Quinto Andar que puxa muita dessa inovação tecnológica no setor imobiliário. E eu começo a falar, não quero mais ficar no atendimento, assim. Chega. Já deu, saturou também. Saturei, eu não aguentava mais, assim. Eu sentia que o meu potencial, ele não estava sendo aproveitado. Eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, já tive várias vivências e tudo mais, e o meu potencial, ele não é aproveitado, né? E aí eu começo a falar, beleza, eu vou, da época, vou trabalhar com tecnologia, mas onde eu me encaixo? E aí eu vi que eu era uma pessoa muito criativa, porque minha mãe estimulou a criatividade, com certeza, eu acessei esporte, arte, cultura, então isso fez com que eu fosse uma pessoa criativa, isso se encaixava em inovação. Então eu falei, beleza, vou trabalhar com inovação. Inovação, mente, né, que voa, imaginação. Pensa muito, que sonha imaginação, grande. Inovação. Que signo que você é? Eu sou capricorniana. Capricorniana também, porque geminiano também é assim, de projeto, as coisas de facilidade. Mas uma pergunta que não quer calar. Mas aí dentro mesmo da Quinto Andar, você queria ir, você propôs, aí você falou, não, a inovação, você saiu da Quinto Andar, falou, não, agora então não tá aqui, eu comecei assim, eu falei, bom, preciso ir para a área de tecnologia, mas eu não tenho experiência. Então, tava na pandemia, tinha várias pessoas ensinando e tudo mais. Eu falei, quero trabalhar com inovação, porque todo mundo começou a falar de inovação. Porque aí as empresas de tecnologia ganham um boom muito grande na pandemia, né? iFood. Com certeza, aí que a coisa explode na área porque da saúde exato, mesmo, porque porque você precisava desses recursos tecnológicos para conseguir sobreviver. E aí eu falo, bom, beleza, eu vou para tecnologia, só que eu não queria programar, porque programação também não significa que tecnologia é só programação, né? Exato, Dani? não, é muita coisa, vasto, muito amplo. Né? Vamos falar isso, pessoal, é muito vasto, viu? Vai além de digitação e programação, tá? Tem um universo grande aqui, depois vocês vão indicar as redes sociais da Dani, a gente pode marcar alguma coisa aí sobre isso, beleza? E aí eu começo beleza, vou pra área de inovação. E a galera falando de diversidade e inclusão, foi pós a morte do George Floyd, então todo mundo falando sobre isso. E eu falo, beleza, então vou trabalhar na área de inovação. Só que aí eu começo a assistir eventos e só tem homens brancos falando sobre isso, mas eles falam muito de diversidade e inclusão. E eu fico, peraí, a conta não tá fechando. E aí, um desses eventos falava sobre as inovações do Vale do Silício. E aí eu fiquei... Então, peraí, se eu preciso ser essa referência para estar nesse evento falando de inovação, eu preciso ir pro Vale do Silício? Você tá lá, eu vou para lá. Vale do Silício! Comeback! E aí, só que tem uma questão nessa ida pro Vale do Silício, que quando a mulher me mandou o orçamento, era R$12.500. Eu ia te perguntar do valor, né? Porque eu não lembro. Não, 12 mil só o curso, e isso não inclui os custos. Hospedagem, alimentação, translado, tava nada. Fora. Tava fora. E aí eu falei, putz, não vou conseguir, não tenho como ir. E aí um amigo fala, por que você não faz uma vaquinha? A gente ajuda. Aquela vaquinha virtual, online, isso, exato. né? Aí ele começou a pegar isso daí, né, a vaquinha. E na pandemia pegou muito, assim, tinha muita gente fazendo e tal. E aí eu comecei a conversar com umas pessoas que fizeram. Eu falei, quer saber, vou fazer. Não, todo mundo tem, né, Dani? Como já é a retórica aí, não, acabou, né? E aí eu joguei na rede, e aí começou uma galera a contribuir, meus amigos, assim. Essa parte da vaquinha, ela me emociona muito, porque, tipo, eu lembro que tinha um amigo que ele falou, putz, eu tenho R$5. Mas ele tá ali, foi R$5. Mas ele falou, eu vou te dar os R$5. Eu fiquei pensando, ele tá desempregado, esse dinheiro, R$5... Pra ele vai fazer falta, Na época que o transporte era R$5, ele conseguiria... E como é que é o nome dele? Ele chama Jefferson. Valeu pelo cincão, irmão. Olha isso aqui, aí, quanto valorizou. E aí eu peguei e falei, putz, aí teve um amigo meu, o Evandro, também de Cravinhos, agora ele tá em Floripa, o Evandro falou pra minha amiga, não tem como te ajudar, mas eu faço a arte pra você divulgar nas redes sociais. O Evandro é uma pessoa muito... arte finalista, valeu, irmão. Te amo, Evandro. O Evandro é uma pessoa muito importante, porque ele também me ajudou a construir meu projeto depois, quando eu volto. Assim, o Evandro, eu conheci ele não na ERP. Certo. E aí, enfim, tá comigo aí nessa jornada. Então, vários amigos começaram a doar. E também foi chegando nas pessoas, que chegou no Jiraya, gente. Jiraya. Abraço pro Jiraya. Gente, o Jiraya, eu tava pensando nisso, nisso esses dias. Eu falei, cara, o Jiraya, tipo, ele nem me conhecia, a gente chegou por um amigo aí.
E o Jiraiya falou, não, vamos fazer isso acontecer. Jiraiya me levou em programa de TV aqui em Ribeirão, foi me buscar em casa, me levou no programa. Ele mandou fazer uns panfletinhos, assim, com a minha cara e um QR Code. Eu acho que tinha um QR Code. Tinha um e-mail da galera pra doar. Ele fez umas faixas. A gente foi pro semáforo pedir dinheiro pra galera. Na Fiuza, aí eles foram me buscar em casa. Eles vão panfletar. E aí, quando o sinal fechava, assim, eles abriam a faixa. A gente ficou um dia todo fazendo essa panfletagem. E aí deu certo, gente. Fui pro Vale do Silício com mais 70 pessoas aqui do Brasil, porque é uma empresa brasileira que fazia essas experiências. 2 dias antes eu tava andando ali no João Rossi falando, caraca, tipo, meu sonho era ir, né, pros Estados Unidos. Um dos meus sonhos era ir pros Estados Unidos, e aí eu tava andando ali falando, caraca, putz, daqui 2 dias eu vou realizar um sonho que tava muito distante mesmo, assim, olhando tudo aquilo e, enfim, a quantidade de pessoas que cresceram comigo e que não conseguiram acessar e não sei se vai conseguir acessar um dia, espero que sim, né? Porque eu falo que viagem, o direito de ir e vir deveria também ser básico. É obrigatório você conhecer outras culturas, outras realidades. Eis que eu chego no Vale do Silício e parece que eu caio num filme da Disney, assim, tudo muito lindo. Eu lembro eu saindo com a mala toda perdida, porque eu não falava inglês direito, né? A imersão, teve tradução simultânea. E aí eu toda perdida ali, saindo com as malas e vejo uma família passando, assim, eles iam pra escola de bicicleta. Os pais levavam os filhos de bicicleta e eu fiquei, gente, o que é isso? Aí vi as casinhas, né, parecida com o que eu tinha visto em filme a vida toda. Fui recebida por uma família lá que um amigo conectou e aí eles me receberam e aí eu não precisei pagar hospedagem. Que foi isso, assim, muitas mãos, muita gente acreditando, muita gente movimentando muita coisa. As mãos e a mão de Deus, eu não tenho dúvida disso, Dani. Muita gente movimentando muita coisa, assim. E aí eu chego no Vale do Silício com 70 pessoas, inclusive as pessoas que eu conheci lá, incríveis também. Mas eu era a única... De todo lugar do mundo. Não, esse era um grupo brasileiro. Desculpa, isso. A gente conheceu muita gente ali, porque no Vale do Silício tá todo mundo, de todos os lugares. Né? Mas, especificamente, esse grupo era brasileiro. E aí eu era a única pessoa negra. E eu falei, se a gente tá falando 56%, mais de 56% da população brasileira aqui é negra. Mais de 53% dos empreendedores brasileiros são negros, segundo dados do Sebrae. Quando eu cheguei lá, eu era a única. Alguma coisa tá errada aqui, né? É um paradigma. Exato. Você falou, peraí. E aí eles falando de inovação, só que aí eu volto no que eu falei, tipo assim, eu venho de um bairro onde as pessoas empreendem muito. Inovação no trailer. Eles tipo, tem o cara que vende fruta e legumes e verdura no caminhão. E aí o que eles estavam apresentando pra mim como inovação era um caminhão, tipo um robô que passava na sua casa vendendo fruta. E eu falava, mas o cara da fruta tá... Dona Maria, Daniela, traz a bacia, laranja lima, vem aqui no trailer. O cara da pamonha, gente. O da pamonha, eu ia falar pamonha agora. Caseira, sabe? Mineiro, você falou de pamonha, até me emocionei aqui agora. Exato, então assim, a galera também tava inovando. E aí tem uma frase da Monique Evelyn que ela fala que o que a gente faz na periferia é gambiarra, mas o que eles fazem no Vale do Silício é inovação. É inovação. Mas será que é gambiarra porque a gente também não tem acesso a recursos? Com certeza, tá diretamente ligado. Porque se você juntar uma galera ali na periferia, a galera vai criar coisas inovadoras coisas que funcionam para resolver os problemas. Versatilidade para solucionar dores, né, Dani? Exato, a gente tá falando muito de inteligência artificial, mas a gente não fala da inteligência de comunidade. Intelectual, de comunidade. Que é isso, assim, por exemplo, depois que eu saí do João Rossi, a gente foi morar na Vila Virgínia, eu morava muito perto do rio, então alagava muito a casa dos vizinhos. Virgínia Garden. Eu morei ali também, viu? E ali perto do rio, teve uma época que alagava direto. Então chovia, todos os vizinhos já sabiam, por exemplo, quais eram as famílias que a gente precisava socorrer primeiro. Exato. Ali perto dos condomínios do Mel Brooks. Você conhece Mel Brooks? Del Books? É isso aí. O pessoal do Del Books ali. Eu morava mais para outro lado, que aí realmente era já quase indo pro centro ali, mas bem na Baixada, onde a gente já sabia quem a gente tinha que socorrer. E essa inteligência... né, o que a gente fazia ali para se virar, né, civirologia, né? isso não é considerado civirologia. Civirologia, entendeu aí, né, Otávio? Civirologia, hein?
Essa era a funcionária do Virado no Giraia. Isso não era considerado, assim como hoje não é considerado inteligência, porque isso não tá no ChatGPT, isso também não era considerado inovação, mas o que tava no Vale do Silício era inovação. E aí eu fiquei muito revoltada. Ixi. Porque o filme da Disney, ele desmoronou, porque eu falei, pô, e aí? Mas aí eles estavam criando inovações que afeta a vida das pessoas no dia a dia. Lógico. Mas quem é que tá capacitando essas pessoas para que elas construam? Isso, com certeza. Então, assim, eu falei, putz, a galera do meu bairro, por exemplo, não tá aqui participando da construção disso. Mas essa galera vai ser as primeiras a ser impactadas. Com certeza. Então, quem são os primeiros trabalhos que a gente tá falando de substituição? Sabe? E aí, putz, a cabeça explodiu. Virou um trevo. A cabeça explodiu. E aí eu voltei, putz, assim, mas como que eu vou chegar... Tem que fazer. Como eu vou chegar no João Rossi falando que a galera precisa saber sobre... Na época era o metaverso. A grande promessa era o metaverso. Com certeza. Aí eu falei, putz, não vai rolar. Mas aí eu voltei e fiquei pensando dias, assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E, tipo, vou fazer vídeos na internet. Ainda não preciso fazer mais. E aí eu falei, cara, um dia eu acordei e falei, putz. Teve um estalo ou não? Foi tipo mindset. Que é a intuição, né? E no também. meu caso eu acho que é muito espiritualidade também. Só que veio como assim, do nada, sabe? Tipo, aí eu falei, cara, eu vou levar uma galera pro Vale do Silício. Porque, tipo, eu não vou mudar o mundo, né? Mas se eu chamar um, que chama outro, que chama outro, que chama outro. É sobre isso. E aí eu chamei o Evandro. Evandro, te amo. Ô, Evandro, você é foda, hein, bebê? Eu chamei o Evandro, junto com um mentor numa conversa, a gente tava falando sobre isso, o Vale do Silício, não sei o quê, e o quanto essas pessoas são silenciadas, que é uma frase da Monique Evelyn, que é uma empresária bem conhecida, aí a gente ficou, tipo, do silêncio ao silício. Então, meu nome do projeto é exatamente do silêncio ao silício, tirar essas pessoas do silêncio e projetá-las no Vale do Silício. E aí eu começo do tipo, Evandro, coitado, amigo, eu te amo de verdade, assim, você é tudo pra mim. Você, uma pessoa que acredita em você, que às vezes, né, você fala assim, rapaz do céu, nem eu tô acreditando, mas vamos lá. Mas vamos lá, eu falei, ele olhou e falou assim, Daniele, vamos lá. Já temos não, de novo, né? Aí chamei mais 2 amigos, Joyce e Lucas, e falei, gente, é isso, assim, eu preciso levar uma galera pro Vale do Silício. Evandro vai cuidar aqui da parte de identidade visual, a gente criou uma identidade visual. E aí, Lucas foi me ajudando. Tipo, o Lucas saiu completamente. Tipo, o Lucas é, tipo, das redes sociais. O Lucas saiu completamente do universo dele. Do universo dele, porque ele fez processo seletivo. Ele ajudou na captação. Virado no Giraia. Ele virado todo no Giraia. Mundo se virou. Joyce fez os primeiros vídeos. Que eu acho legal, depois eu posso compartilhar com vocês, da gente fazendo campanha. Deve. E eles entraram comigo de cabeça, assim. Tipo, e a gente começou a mandar... Não. Da primeira excursão. Isso da primeira turma. A gente precisava captar pra levar essa galera. Correto. E a gente começou a mandar mensagem no LinkedIn das pessoas e tudo mais. Porque uma das frases que me tocou muito quando eu tava fazendo uma vaquinha, teve um cara que ele não sei se ele tá no iFood ainda, mas ele trabalhava no iFood, que ele falou, ele doou pra mim, assim, tipo, eu lembro que ele doou um valor que eu fiquei, tipo, chocada. E aí ele falou assim... Do Brasil, da empresa iFood? Da empresa iFood. Ele tinha um cargo, ele tinha um cargo alto. Relevância e tal. Ele tinha um cargo bem alto lá. Mas e aqui aí... no Brasil ou lá? Não, aqui. Daqui. Na minha vaquinha, né? Quando eu tava fazendo a vaquinha, eu mandei uma mensagem pra ele pedindo pra doação, né? Pra ir. E aí ele pegou e falou assim... Vai, aprende, volta e ensina. Replica, ensina. E aí, na minha religião, Sabedoria. a gente tem a gente fala muito que você senta pra aprender e depois você levanta pra ensinar. Com certeza. Sabe? E aí eu fiquei assim, cara, eu posso realmente usar tudo isso pra alavancar minha carreira. E se eu tivesse feito isso, eu sei que eu estaria em outros lugares, assim. Com certeza. Só que eu queria que outras pessoas vivenciassem aquilo, porque aquilo foi uma virada de chave de conhecer nova cultura, novos tipos de comida, de tudo. Novo, né? E principalmente também de, agora que eu tenho a validação do Vale do Silício, eu passei a valer uns centavos a mais no mercado. Valorizou seu passe, bebê. Exato. Valorizou o passe dela. Então eu queria que outras pessoas tivessem. Então foi assim que eu falei, vou levar uma galera, só que, tipo, tinha o desafio de como você leva 10 pessoas. A engenharia, ou estruturar isso, o custo, as planilhas, tudo, né? Porque aí, inicialmente, na sua época era 12 mil. Na minha época, e depois. E o dólar, tipo, subindo. Aí, não, beleza. Aí a gente tinha ali, conseguiu umas bolsas com o pessoal da Starts, e aí essa parte da imersão lá dentro do Vale, a gente não iria se preocupar, porque eles fariam o mesmo trajeto que a gente. Legal. E aí eu precisava
pagar passagem, hospedagem, ajudar no visto, porque o meu projeto ele se propunha a custear. Do zero mesmo, né? Do zero. Porque a gente queria levar essa... Não, a gente queria levar essa galera que tá no dia a dia fazendo o corre mesmo. E aí a gente abriu o processo seletivo. Quando a gente abriu o processo seletivo, começou a sair na mídia. Então, tipo, saiu na mídia direto. Isso ajudou também a validade que realmente existia. No marketing e na captação dos recursos. Exato. E aí a gente começou a fazer captação. E aí tentamos com empresa e tudo mais. Os prazos eram muito longos. Só que aí a gente começou... Tá, não vai dar tempo. Então, parceria. Então, o pessoal da Colosso que ajudou a gente, pagou todos os vistos da galera, ajudou no processo. Tipo, toda a parte de assessoria de visto eles fizeram. Ótimo. Até Parabéns, o suporte. Hein, pessoal? Parabéns da Colosso. E eles pagaram tudo. A gente conseguiu o pessoal da PMR, que é a advocacia também, para ter contrato e tudo mais, formalizar tudo isso. Legal. Então, eles são nossos parceiros até hoje. A gente conseguiu contato com o pessoal do consulado. E aí foi indo. Aí depois eu falei, putz, tá faltando dinheiro da hospedagem. Não vai dar pra pagar hotel pra todo mundo. Sim. Então vamos colocar todo mundo no Airbnb, vai todo mundo viver junto. Se virar nos 30. Exato, junto. A gente precisa ir. E a galera, assim, os empreendedores que a gente selecionou... É o sistema do Airbnb, todo mundo junto. Big Brother, mas conhecido como Big Brother. E foi ótimo, Big Brother das startups. Convivência, negras. Tolerância... Tudo. Né? Tudo, e aí, né? assim, eu ficava meio frustrada porque, tipo, eu falava, cara, eu queria colocar essa galera no hotel e queria que eles tivessem uma experiência, enfim, incrível. Poxa, incrível, né? E aí, mas o dinheiro... E eles compraram muito, do tipo, cara, a gente só precisa ir, a gente só precisa fazer acontecer. E aí, nesse período, a gente fez uma vaquinha, um financiamento coletivo, conseguimos um dinheiro e pagamos hospedagem. E aí, nesse meio, o pessoal da Start trouxe que não daria pra levar todos de uma vez, que teria que ir meio fracionado. Intercalar. Aí eu falei, não, massa, tipo, a gente indicou algumas pessoas pra fazer a imersão deles, só que aí eu vi o Lucas surtou nesse dia. Eu falei, amigo, seguinte, assim, a gente não vai conseguir levar pela Start, a gente não consegue levar os 10 empreendedores juntos. Mas eu falei que eles vão viajar junto, então eles vão viajar junto. Com certeza. Aí ele falou, aí ele só, sei. Aí já eu falei, outro desafio. Eu peguei e falei assim, então, se eles não vão levar todo mundo junto, a gente vai criar nossa própria imersão no Vale do Silício. Aí o Lucas, puta Mas que aí, pariu! Aí você quebrou a banca, aí você aí foi ele, desumilde. Puta que pariu, Daniel, ele tava contando que a gente ia fazer a imersão da Stars. Eu falei, amigo, a gente vai achar um jeito, a gente vai criar essa experiência. E não só isso, eles vão entrar dentro das empresas. E aí o Lucas... Amigo, eu devo até hoje uma sessão de terapia pra ele extra, assim, porque eu acho que ele bugou. Ele falou, pô, Daniel, isso é foda, mas bora, vamos lá. Então pegou na minha mão e a gente foi entrando em contato com as pessoas que estavam no Vale do Silício, ou que aqui conhecia pessoas. Com pessoas, com líderes. E aí a gente montou todo um roteiro. Algo que não existia. Não. E do jeito que a gente fez, não existe, assim. A gente participou de uma conferência que se chama Brasil at Silicon Valley. A gente conseguiu colocar esses empreendedores no foco ali do hub mesmo, a galera. De captação, e enfim, é uma conferência brasileira. A gente entrou no Google, a gente almoçou com o pessoal da Meta. Eu ia te perguntar quais empresas vocês visitaram, hein? Fomos na Plug and Play, no Alex, que é um amigão meu, que ele é dono da Circuit Lounge, que é um coworking de robótica. Então, tipo, os robôs, hoje em dia, muitas das empresas saíram desse coworking lá. A gente também jantou com o pessoal da Founder Institute, então, tipo, eles fizeram... Founder Institute eu sou fã, hein? Eles são muito conhecidos aqui no Brasil, mas... O Cleito aqui, o Geraldão Martins, Founder, eu sou inscrito até hoje, recebo muita coisa deles, hein? E aí a gente fez a nossa imersão e essa galera foi. E o que eu achava que seria o nosso fracasso enquanto projeto, que era Pelo amor de Deus. Caraca, eu não consegui colocar essa galera no hotel, eles vão ter que ficar na mesma casa, se tornou um dos nossos maiores... atributos mesmo, assim, porque a galera ficou junta e se fortaleceu e criaram uma comunidade. Sim. Total. Até hoje eu recebo fotos Sinergia, vamos trazer pra inovação, né? Não, Sinergia. E assim, eles abraçaram muito, do tipo, não, a gente só precisa ir. E a gente foi, assim, foram 10 empreendedores e a gente tá aí nas redes sociais. Se falam até hoje, se conectam, a galera... Estão super conectados, sempre quando eles se veem, eles mandam uma foto no grupo. Olha com quem eu tô, porque tinha gente do Brasil todo. Não só aqui do eixo Rio-São Paulo. E aí é isso, foi, tipo, levei 10 pessoas. Aí ano passado, final do ano, a segunda já foi mais fácil, gente. Assim, a primeira é sempre dolorosa. Não, mas é porque tem que abrir caminho, tem que apanhar, tem que calejar e saber os atalhos faz todo sentido. E você tava falando de inovação, eu pedi pra ela trazer o livro, ela não trouxe porque tá lá em São Paulo. Aqui, ó, eu trouxe meu Kindle. Ela trouxe o Kindle, igual a Maria Rita tem. Então, assim, eu vou mostrar o meu, falar pra ela que eu tô desumilde, né?
A Arte de Steve Jobs, né? Que eu leio 3, 4 livros de uma vez. Esse aqui de inovação, ela tá falando de inovação, que é o ramo dela. Fiz questão de trazer e eu marco a data. Esse aqui é desde 2013 que eu tenho esse daqui. E aí você falando de sinergia, de estar todo mundo junto em lugares que conectam. Rafa Prado, gente. Eu fui no evento dele em janeiro. Ebulição. Paulo Guedes, o Caíto, entre outros empresários. Rafa Prado, Ebulição. Eu indico para vocês esse livro, essa leitura é fantástica. Ela vai falar do dela agora e eu vou fazer mais um jabá para minha filha. Ó, eu trouxe para você no Kindle, não dá marcador. Mas eu tenho muito livro. Eu aderi o Kindle agora. Eu queria que você lesse o nome dessa autora aí. Acho que você não conhece ela por enquanto, tá bom? Maria Rita, 9º ano, é minha filha, tá? Homenagear a grande Estela. A Estela Maris Maris. Rezende, mestre em literatura, escritora, desenhista, cantora e atriz. De Dores do Indaiá. No ano retrasado, ela veio em Ribeirão Preto, ela estava na escola. O poema dela que está aí foi o campeão em homenagem à Estela Maris, de Dores do Indaiá, essa escritora maravilhosa brasileira. E eu homenageei minha filha tornando esse marcador de página, onde eu vou, eu distribuo. Que lindo. Eu queria que você falasse agora aí, porque você falou de Feira do Livro, você foi lá palestrar. Eu tenho certeza que um dia a Maria Rita vai estar lá numa grande bienal dessa. Que livro que você está lendo agora aí? Falar de uns 2, 3 livros que você está lendo agora aí. E sobre o que é esse livro? Bom, assim, eu tô lendo 3 livros. Eu gosto sempre de ler para dormir. E aí tem sempre 1 ou 2 para estudar. Eu tô lendo aqui O Ano do Sim, da Shonda Rhimes. Aí, galera, ó, O Ano do Sim, da Shonda, o quê? Shonda Rhimes. Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes, basicamente, ela criou as maiores séries que a gente assiste. Então, tem Bridgerton, foi ela que escreveu, maravilhosa. Bridgerton. Aquela dos médicos lá, Grey's Anatomy, Grey's dela. Anatomy, uau! E ela tem também uma que tem a Viola Davis, eu esqueci o nome dessa. Mas enfim, Ela quer... Eu e a Maria Rita, nós amamos. How to Get Away with Mother. Tá ouvindo, né, Otávio? Tá prestando atenção nas séries aí. Que ele também é de série, hein? Só bruto, E ela, hein? só que assim, as séries dela sempre foi muito conhecida, porém ela não. E aí aqui ela vai contar o porquê. Ela se escondia muito. Desumilde. Pois é, e aí eu comecei a ler porque ela falava muito sobre o quanto ela, por mais que ela tivesse feito tantas coisas, ela se sentia impostora, assim, ela não gostava de aparecer, até o momento que a irmã dela fala pra ela, mas você nunca disse sim pra nada, e ela começa a dizer sim para as oportunidades da vida, ela começa a aparecer mais, hoje ela é uma pessoa muito mais presente, mas ainda assim, muita gente não conhece ela. Porque ela sempre foi de ficar nos bastidores. E esse livro me pegou muito no sentido de que eu entendia que eu tava fazendo coisas importantes, mas eu ficava muito escondida, assim. Por exemplo, eu acho ainda que as pessoas de Ribeirão precisam conhecer mais a minha história. Com certeza. Porque, putz, é isso, assim, fiz coisas muito legais e que beneficiam várias pessoas. Mas eu sempre fiquei muito escondida, dado tudo que eu passei na vida. Tudo tem seu momento, né? Exato, mas assim, depois que eu li o livro dela, eu também passei a falar mais sim para as oportunidades, né? Então, antes, se alguém me chamasse para um podcast, eu falava, ai, não, tenho vergonha. E tem isso, hein? E hoje em dia eu entro no palco mesmo com medo e dá tudo certo. Vai com medo mesmo, e tá tudo certo. E é isso. Eu propus pra ela, viu, Otávio? Falei pra ela, quando ela vem aqui 1 vez por mês, ou 2 vezes por mês em Ribeirão Preto, nossos estúdios estão de portas abertas, precisa receber alguém. Ô, Evandro, se ele fizer a logomarca, filho, tô nem aí, o Otávio faz, eu faço. Vem, entrevista, usa aqui o estúdio, traz gente, vamos conversar mais, né, se aproximar mais, se reaproximar de verdade. É um prazer ter você aqui, viu, quando você tá crescendo e desabrochando. Meu, o lugar de espaço de vocês de fala é onde você quer estar, onde você tá se programando para isso. Eu quero mandar um abraço para Ellen, a doutora Ellen, advogada, uma mulher também negra, que luta, batalha, e ela fala sobre o quê? Quando ela estiver aqui em Ribeirão Preto, é amiga da minha noiva em São Paulo, de REURB. Ela tem uma missão que ela quer 2 milhões de casas dignas para a população de REURB. Ela vai fazer, então, doutora Ellen, quero te apresentar, a Daniela, ela está em São Paulo, vocês se falarem, faço questão que vocês vão se conectar, sabe? É um prazer ter você aqui, falar dessas coisas, o quanto você cresceu, o quanto você está desabrochando para o mundo, esse seu projeto do Vale do Sinistro. Eu e o Otávio e a Andréia, né, Otávio, nós temos pro Vale do Sinistro. Nós vamos levar pro Vale do Sinistro, né? Tô brincando. Eu vou pegar umas ideias com ela, né, Otávio?
Nós vamos levar um pessoal empresário para o Uruguai e Paraguai para falar agora disso, né? De offshore, eu tô aprendendo inglês também. Não, chique. E para Dubai e Abu Dhabi o ano que vem nós vamos fazer em maio. Quem sabe, né? Me leva. Não é, Otávio? Olha só que beleza. É uma oportunidade, né? E aí ela chegou hoje aqui, gente, ó, reparando na minha camiseta e tal. Eu tô combinante, né, Otávio? E aí, eu vou te contar essa história aqui. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com medo mesmo. Fiquei 3 horas perdidas, fiz questão, desliguei tudo. Eu falei, peraí, eu sou um mineiro perdido em Nova York no mundo. Eu amo. Trabalhei de balconista em farmácia, quem tem boca vai a Roma, o speak to me, né? Please information, tava pronto o meu discurso. Cheguei em Nova York, fui conhecer as coisas do meu sócio, que hoje virou meu sócio, e um outro sócio que eu conheci no hotel. A gente começou aí, onde você tá hoje? Tô aqui. Mas como, cara? Mas como? Eu demorei uns 2 meses pra fazer isso. Meu irmão, eu não vou ficar aqui no hotel, eu vou passear, eu vou conhecer. E a segunda vez, eu fui lá, eu ganhei essa camiseta de um policial, de um amigo deles, e me apresentou, e ganhei um boné de outro amigo. Quando eu volto agora da segunda vez para os Estados Unidos, chego lá, que address, que endereço, nem nada. A medalhinha, né, da aeronáutica, que eu tenho aquelas medalhas, né, que grava o nome, o boné do FBI, a camiseta, a calçona cargo, coturnão, um jaquetão. E eu cheguei na alfândega, a hora de passar, a mulher pediu dos documentos. Eu falei, hi. E eu já meti, né? Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Alan e tal. Ela falou, yes, ó. O motivo que eu tava lá, né? Eu falei, travel by work travel. Ó, eu me senti o cara, Otávio. Eu tava foda, meu. O Duolingo tava fazendo efeito. Aí, quantas ofensivas? Filho, eu avancei pra caramba. Eu era campeão de madrugada. Eu tô viciada, assim, eu tô viciada. E eu fico falando com meus amigos, e aí, quantas ofensivas? Ah lá, tá vendo? Vício bom. Os diamantezinhos, os baúzinhos, eu vou abrindo ali, ganhando as chances. Depois eu te mostro isso aí, meu ranking. E aí ela pegou e falou assim, se perguntou se eu era do FBI, né? Eu falei, no, yes, no FBI. I am fan. Eu era muito fã, mas eu servia Air Force em Brasil. Air Force, yes, thank you, please. Eu já passei, aí meu sócio, e aí, tudo bem lá fora esperando? Perguntou do endereço, que você ia fazer, quanto tempo? Me perguntou nada, rapaz, aqui meti o inglês ali. Filho. Aqui é Minas, ó, tá vendo? Gente, ó, mineiro vai pra tudo quanto é lugar. For Minas, e aí você falando disso, olha como é que é a experiência dela, tá vendo? Fui pra lá, aí conheci, ganhei um livro de Nova York, coisa que eu adoro, livro da história de Nova York, e eu fiquei mais pasmo, besta, e estudando e a leitura, o quanto ela me conecta, igual com você. Mineiros de Juiz de Fora, Governador Valadares, Belo Horizonte, Uberaba, ajudaram a construir New Jersey, Newark, a cidade, e Nova York. E aí eu fui numa padaria lá, de um dono lá no Pão Sagrado, olha o nome, que beleza. Amém. A dona de Berzonte e o marido de BH. Comi pamonha, broa, pão de queijo, só pra você ver pra você ver um trem. Gente, eu não conheço New Jersey do jeito que eu deveria. Assim, eu fui num show só do jeito moleque. Não... Eu vou te levar lá, filha, porque eu fui até em jogo de basquete, fui realizar meus sonhos. Assim como você, o menino mineiro, filho de uma diarista. Me emocionei quando você contou sua história. De uma diarista de Vila Virgínia, depois Procópio, em que as estatísticas e as coisas, amigos, tudo em volta viraram outras coisas. Mas aquilo que eu te falei, eu nunca quis decepcionar minha mãe. Eu falei, eu vou viajar ao mundo, eu vou correr, eu vou fazer as coisas. E é isso que eu passo para minhas filhas hoje, as coisas. Gente, obrigado, desculpa me emocionar, Dani. As câmeras estão aí para você, as nossas considerações finais, né? Eu não queria que acabasse, né, Otávio? Que ele falou, Jiraya, suas gravações passam de 1 hora, Dani. Fica à vontade para agradecer quem você quiser. Ele vai ter um trabalhinho para... ele vai editar muita coisa aí, viu? Olha, acho que primeiramente gostaria muito de agradecer meus pais, assim, a minha espiritualidade, que é algo que eu por muito tempo eu ignorei e hoje em dia eu não ignoro, assim, eu sigo muito a minha intuição. E meus pais, obviamente, que foi as pessoas que me deram estrutura, minha madrinha, minha família mesmo, por exemplo, eu tô aqui, minha família tá reunida, assim, pra mim é ter um pilar familiar é muito importante. Faz todo sentido. E eu falo que, eu tô aqui porque é muito foda, assim, a gente vai cruzando com muita gente que vai dando suporte, apoio pra gente, mas eu tô aqui porque muita gente pavimentou esse caminho para que eu chegasse aqui hoje, assim. Então, é minha obrigação pavimentar esse caminho para as gerações que estão vindo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito grande, onde a gente tem perdido a esperança,
né, parece que o mundo todo dia é um fim de mundo, assim, Com o mundo certeza, tá acabando, anunciado, sabe? acabando. Tá acabando. E aí a gente vai deixando de sonhar. Então eu falo que, putz, sonho tem que ser que nem arroz e feijão, assim, sabe? Tem que ser alimentado todos os dias. Mas o sonho real, sabe? O sonho que realmente movimenta. Não um sonho, tipo, tudo bem, seu sonho pode ser comprar um carro, né? Casa eu acho que é essencial. Mas, tipo, sonho mesmo, assim, sabe? Sonho de construir, de crescer, movimentar, de crescer. Né? E isso, o que me deu muito, além das histórias que a gente contou aqui, foi o acesso ao conhecimento. Né? Então, eu não posso falar... Não existe Daniele sem educação, sem acesso ao conhecimento, sem livros. Por isso que eu fiz questão de estar aqui, de ir na Feira do Livro, porque os primeiros acessos que eu tive foi do cheque livrinho, que era dado pela prefeitura. Pra comprar os livros. Comprava aqueles livros, né? Que a página era feita de papel reciclável, que era mais barato, que era tipo 3, 4 reais, aí com 15 reais, eu acho que na época tinha 10 ou 15 reais, a gente conseguia comprar livros. Então, é isso, assim, também isso precisa estar a serviço, né, da sociedade, tipo, os livros. Então, às vezes, você não vai, e que nem eu falo, eu acho que sim, a gente precisa contar os nossos sonhos, mas também a gente precisa contar para as pessoas certas. Porque naquela época que eu tava sonhando, eu encontrei um Jiraya da vida que me apoiou, mas pode ser que tenha gente que encontre outras pessoas que pode esse sonho, assim. Então, eu acho que você também se ouvir é você também entender que é isso, mesmo que alguém fale que não vai pra frente, se você tá sentindo isso, tá vindo do coração, acredita, e às vezes o que vai te dar apoio não é uma pessoa, às vezes é uma história de um livro ou um podcast. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas, assim. Então eu falo, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas sonharem, mas também se movimentar para conseguir pavimentar esse caminho, sabe? Porque é isso, a batalha é árdua, mas em algum momento a gente colhe os benefícios disso, né? E tem aí, hoje eu tenho boas histórias para contar, tenho feito coisas muito legais. Brilhantes. Depois da primeira vez, né? Desse ato de coragem, de loucura também, de ter ido pro Vale do Silício. Se joga, vai! Eu já fui para os Estados Unidos outras vezes, eu já tive experiência de ficar 3 vezes, mais de 30 dias nos Estados Unidos. Tô agora no processo de estudar para o MBA. Amém, né? Vai dar certo, conseguir bolsa para ir. E é isso, depois daquele sonho vieram outros sonhos, já fui também, depois dessa experiência fui para outros países, coisas que eu nunca esperava. E se eu tivesse ficado no meu quarto, tipo, nossa, eu quero ir pro Vale do Silício, eu estaria dentro do meu quarto até hoje. Ou se calasse, ou vítima, ou se contentar com aquela realidade. Exato. Não seria a Dani de hoje, né? Eu acho que ser uma pessoa inconformada é Exato. bom. A minha noiva fala sobre isso. Tipo, é bom. Se você conseguir usar isso, é bom, assim. Então, eu sou uma pessoa inconformada porque eu acho que as pessoas precisam ter acesso ao básico, assim. Eu acho que direito à viagem, por exemplo, deveria ser... Tinha que ter um vale para no final do ano. Estudou, passou de ano. É isso, eu acho legal e eu não fico ostentando, porque eu falo, eu não ostento com coisa que eu acho que tem que ser direito básico das pessoas, moradia, o direito de ir e vir, o direito de ter um prato de comida, assim. Não então, eu acho que o meu recado é para as pessoas sonharem, mas se movimentarem para fazer esses sonhos, porque tem momentos que ninguém vai acreditar em vocês, assim, só vocês mesmos. É isso aí, galera. O milagre só acontece quando a gente se move. Prova disso a Daniela. Quero agradecer a ela, Dani Marques, eu chamo de Dani Marques, Daniela, fica muito esquisito para mim. Agradecer a minha família, os patrocinadores, ao Davi e a Fabiola aqui da Dr. Shape, na Galileu Galilei, as barrinhas de cereais aqui, a Justa Acessibilidade, um abraço para o Justino, a G5X, nosso parceiro, a Beijata e Silva, a Atlas Saúde e também ao Muraca Esportes, entendeu? Agradecer a todos os meus parceiros aí, que também acreditam no meu trabalho, acreditam em mim, assim como eu acredito. E uma das coisas, viu, Dani, para terminar, eu peço todo dia a Deus em oração, nas minhas orações, na hora que eu dobro meu joelho, que Ele me use como instrumento e ferramenta da obra dele. Ele faz muito isso. Eu tenho muitas histórias, coisas para contar, mas tem coisas que eu mantenho no anonimato. E a Dani foi uma feliz história, uma pessoa que passou pela minha vida e ela contou isso aqui hoje. Ela fez tão bem para mim quanto ela acha que eu fiz para ela. E compartilhar, gente, eu vou compartilhar depois com vocês aí uma fábula que chama Fábula do Milho. Eu vou compartilhar com você e fala sobre um fazendeiro nos Estados Unidos, que ele ganhava todo ano o prêmio de melhor milho do ano. E os repórteres, o pessoal intrigado, foi conversar com ele. Tô dando só um spoiler.
e perguntar por que todo ano ele ganhava aquilo, qual que era o segredo. Ele falou, meu segredo é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os outros fazendeiros, porque a minha fazenda aqui é a última, eles estão lá primeiro. E o pólen vai soprar fraco e o vento na minha plantação, se o pólen deles também for fraco. Então eu compartilho as minhas melhores sementes com eles. Então, a moral da história, o que você está compartilhando de bom com as pessoas? O que você está fazendo de bom? Qual a história que você está compartilhando? O que você está trazendo para a vida daquelas pessoas? Tenho certeza que as pessoas que vão ver os cortes, esse podcast depois, vão se inspirar em você, que você continue sendo essa mulher guerreira, corajosa, inspirando pessoas. E, Otávio, vamos ver, né? Senão vamos pro Vale do Sinistro lá com ela lá, né? Vendo essa imersão aí, né? Gente, bora. Virado no Giraia, mais um episódio. Obrigado, Dani! Obrigado, Giraia. Arrasou! Você gostou? Obrigado, Obrigada, foi top. Viu?